Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu nome é Juscelino, sou casado, tenho uma ótima esposa, um ótimo filho e sou da paróquia Santa Terezinha, a qual o Senhor me fez o convite para estar à frente da coordenação paroquial. Há mais de 20 anos eu faço parte da Renovação Carismática Católica. Pelo pouco tempo eu tinha afastado pelo ano de mais ou menos de 2004 e depois eu retornei novamente através de um convite de um irmão lá do grupo lá do Cristo, que é o grupo Jesus ao Senhor, a qual hoje é meu grupo de origem, é meu grupo que eu faço parte. Sem contar que a gente ainda faz parte também e dá uma força lá no grupo lá do Santa Rosa de Lima. E faço parte também da Pastoral da Acolhida lá do Cristo. E eu venho dizer para vocês hoje, nesta noite, meus queridos irmãos e irmãs, que você desperta a tu que dormes. Hoje é o tema de hoje, né? Você já pode estar abrindo a sua Bíblia, a palavra de Deus em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 14. A palavra de Deus, é a carta em Efésios, nos acorda e nos levanta. Muitas das vezes nós deixamos a palavra esquecida. Isso é verdade, meus irmãos. Eu digo para vocês que comigo aconteceu isso. Eu tinha a palavra, mas às vezes não fazia uso daquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Por isso eu me afastei, né? Tinha conhecimento, mas me afastei. Mas graças a Deus que eu voltei, retornei à casa do Pai, estou aí em missão. E o Senhor nos convida a buscar esta palavra e nela buscar força e coragem, porque ela também nos traz a luz e a fé. Fé, como diz aqui nas costas do jornalzinho deste final de semana, né? A fé é algo que a gente não se vê, né? E isso é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque a gente às vezes pensa assim, não, eu só acredito naquilo que eu vejo. A gente vê muitas pessoas dizer isso, né? Eu acredito naquilo que eu vejo. E assim aconteceu com Tomé, né? Ele duvidou da fé que Jesus realmente tinha ressuscitado. Jesus pregou e provou para ele. Vem, Tomé, toca aqui aonde está, né? Ou seja, toca lá onde foi marcados os pregos, onde foi pregado Jesus na cruz, para que ele acreditasse. Amém? Amém. Então vamos para a palavra de Deus, né? Proceder dos filhos de Deus. Outrora irei às trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiros luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidades nas obras ultiveras das
trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tenhais, homens, fazei ocultamente, vergonhosa até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que manifesta deste modo, torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: despertai os que dormem, tu que dormes, levantai-vos de dentro dos mortos, Cristo te iluminará. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Gente, eu peço desculpa a vocês que as minhas vistas não estão ruim não, está quase precisando, não está boa não, está precisando de fazer um tratamento. Por isso que eu estou vendo desse jeito. Peço desculpa a vocês. Então, por meio da palavra de Deus, é que nós descobrimos a vontade do Pai, a fim de que sermos obedientes assim como Jesus foi. Né? Isso está lá em Marcos 14, versículo 36. Pois bem, meus irmãos, quem aqui ainda está desanimado, triste? Hein? Depois de um grupo de oração desse aí, nem possível, né? Depois de tantas orações maravilhosas. Então o Senhor nos convida a despertar, né? A ficar despertado para a graça do Senhor. E como isso acontece? Precisamos abrir os nossos corações, né? Quando a gente abre o coração para o Senhor, a graça acontece. E nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? Está tão difícil, né? Mundo complicado, né? Mas não é o mundo. É as pessoas, né? O mundo continua o mesmo. Hoje a gente não dá mais nem para ficar, às vezes ligar uma televisão para assistir alguma coisa, né? A não ser que a gente coloca naqueles canais importantes, né? Rede Vida, Século 21, ou Canção Nova, né? Porque os outros, principalmente jornal, só notícia ruim. Isso é muito triste, né? E um dia eu estava fazendo uma pregação lá no Santa Rosa de Lima, e eu disse assim que às vezes a gente fica um pouco preocupado. Porque o povo em si não está nem um pouquinho preocupado em buscar a graça de Deus. Não estou falando com vocês não, viu, gente? Não é com vocês. É aquele povo que está preocupado com as coisas do mundo. E na carta de Efésios, hoje o Senhor vem nos falar, para nós despertar, mas para quê? Você deve pensar assim, Juscelino, mas por que você está preocupado? Preocupado com, né? Graças a Deus, Senhor, que maravilha, eu cheguei aqui e fiquei, assim, muito alegre de ver os jovens aqui, buscando a graça de Deus. Então, isso é muito, muito maravilhoso, ver um jovem partilhar a graça de Deus e buscando a graça de Deus, algo daquilo que ele precisa. Né? O próprio tema, né? O próprio tema da campanha da fraternidade diz para nós, no decorrer do ano, eis-me aqui, me envia, né? Então, esse tema, será que é só para os jovens? Não, para todos nós, né? Então, é isso aí, para todos nós. Então, igual estava voltando lá, que eu digo para vocês,
Então, você deve pensar assim, Juscelino, mas será que nós vamos conseguir salvar o mundo? Não, de maneira alguma. Só Jesus misericordioso. Então, um dia eu encontrando com um jovem, e eu estava até em trabalho, e ele falou assim, Juscelino, eu não sei mais como fazer. Eu estou tentando sair dessa e não estou conseguindo. Ele é um bom profissional e se entregou às drogas e não consegue sair. Eu disse para ele assim, que você conta com a minha oração, mas o primeiro passo é você que tem que dar. Você tem que buscar o Senhor, você tem que ir de encontro ao Senhor, para onde você pode receber a graça. Então você, meu irmão, minha irmã, nesta noite que está aqui hoje, eu quero dizer para vocês assim, que é motivo de muita alegria estar aqui, falando para vocês, e o que nós podemos fazer? Rezar para essas tais situações. Porque não é fácil as pessoas que estão desligadas de Deus, né? Por isso que está nessa situação que está. E São Paulo, na carta aos Efésios, vem nos despertar hoje, né? Para que nós busquemos na palavra de Deus o sustento, o alimento para a nossa vida. E nós não podemos de forma alguma ficar de braços cruzados. Eu vou contar um testemunho que aconteceu dentro da minha família, que eu trabalhava perto da comunidade onde eu nasci. Não sei se alguém de vocês que conhece, a comunidade chama Canavial. Mas lá hoje não existe cana mais não, viu? É só o nome. Alguém que conhece. E eu vim para Patos Fundo em 89. Foi justamente o ano que eu conheci a RCC. E aqui também eu conheci hoje essa minha esposa, né? A gente namorou e eu casei. Hoje a gente tem um ótimo filho que já está com 19 anos. E naquela época eu trabalhava numa indústria de produto de cerâmico. Agora, nesse novo serviço, hoje eu estou na CEMIG. Hoje eu estou trabalhando com jardinagem. Mas há uns 2 anos atrás, eu estava trabalhando no viveiro de mudas, que é o viveiro do IEF. Ficava pertinho da casa de meus pais. Meu pai muito doente, eu ajudava a zelar dele, porque meu pai deu AVC, e eu ajudava a cuidar dele, porque ele deu AVC e esqueceu uma parte do corpo, a gente gastava 2 pessoas para comover ele, para levar para o banheiro, dar o banho, tudo direitinho. E nisso também eu tinha um irmão meu que estava no álcool. Ele estava bebendo demais, e ele morava com a esposa dele, e a esposa dele lutou com ele, que foi num ponto que não aguentou mais e se separou. Eles têm uma filha, né? E meu irmão ficou na casa sozinho e continuou bebendo demais, e ele não parou de beber, né, naquela época. E o que aconteceu? E ele estava pilotando moto, dirigindo, bebendo, e foi até que um dia eles prenderam ele. Os documentos da moto todo atrasado, e andando embriagado em cima da moto. Aí ele foi preso. E aí, antes dele ser preso, eu lá no meu serviço, sempre algumas pessoas passavam lá e que me conhecia ele, falavam, ó, o seu irmão está lá em cima e está ruim. Aquela situação que não está dando conta nem de subir em cima da moto.
Aí o chefe lá do nosso trabalho, o encarregado, era muito amigo meu, falou, não, Juscelino, vai lá, ver se você consegue levar ele para casa, depois o seu cunhado leve a moto. Eu falei, tudo bem. Aí eu subia lá com todo carinho e pegava ele, levava ele para casa. Aí, vem cá, não, levanta aí, dá licença. Aí eu tinha que levar ele desse jeito aqui, ó. Desse jeito, ó. Anel. E ele todo sujo, e eu também sujo do trabalho. E eu pegava e ele chorando e falando, reclamando e falando, como é que a situação que eu estou, será que um dia eu vou sair dessa? Eu falei, vai, confia no Senhor, Jesus te ama. E conversando com ele em oração, e levando ele e chegando com ele até em casa. Chegava lá, dava banho nele, tudo direitinho. E o que eu quero resumir rapidinho nesse testemunho, que graças a Deus, depois de ele ter sido preso, nós também juntamos a família, pagou a fiança, né, da pensão da criança, e ele saiu da cadeia. E hoje ele não bebe mais, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor, ele não bebe mais, e tem dia 29, fez 1 ano que meu pai faleceu, e ontem a gente foi rezar um terço lá no túmulo do meu pai. E ontem ele até ajudou a rezar uma dezena do terço. Então, isso é uma graça muito grande que nós recebemos, e que dizer para vocês que o amor vence todo o mal. Porque a bebida é um mal, né? A droga é um mal que acaba com o ser humano. E às vezes a gente diz assim, isso é obra do inimigo? Não é. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Pode não ser. Mas, através do que Deus fala, através do irmão, o inimigo também ele usa. Só espera você dar o primeiro passo para o mal. Entendeu? Mas Deus é mais forte, Deus é poder, e nós temos que confiar nele. Por isso eu digo para você, você que está aí ainda meio sonolento, que acorda. Acorda para a graça de Deus, para a palavra de Deus, que o Senhor te convida à missão. Né? Esse mês é o mês missionário, né? Que nós possamos acordar para a missão. Porque Deus, Ele te convida, né, a levantar aquelas pessoas que estão caídas. Então, o que eu digo para vocês é isso. Então, que nós espelhamos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela que é luz na nossa vida, na nossa caminhada, ela que é o sustento para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé?